Estamos dando início a mais um curso de Atos dos Apóstolos. Estamos agora estudando a lição número 12. Nós vamos começar a ver a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então, convido você a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 18. Na aula passada, estávamos vendo que Paulo chega na cidade de Antioquia da Síria, depois de aproximadamente 3 anos na sua segunda viagem missionária. E ele fica um determinado tempo em Antioquia, prestando conta de tudo aquilo que havia acontecido na sua segunda viagem missionária, e agora ele resolve voltar, fazendo a sua terceira viagem missionária, voltar nas cidades que ele havia estabelecido igrejas de Cristo e visitar essa igreja. Atos capítulo 18, versículo 23, fala que depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos de Jesus. Então, o objetivo principal de Paulo agora na sua terceira viagem missionária não é estabelecer novas igrejas, mas principalmente fortalecer a fé dos irmãos naquelas igrejas que Paulo já tinha estabelecido na sua primeira e na sua segunda viagem missionária. Então, olhando para esse mapa aqui, podemos ver Paulo partindo aqui da cidade de Antioquia, na Síria, e visitando as cidades que já tinham sido estabelecidas por ele na sua primeira e segunda viagem missionária. Então, Paulo sabia que agora essas igrejas precisavam de um fortalecimento, de um cuidado. Então, Paulo quis fazer pessoalmente essa visita, e ele vai visitar algumas igrejas aqui na Ásia e aqui também na Macedônia e Acaia, cidades importantes para Paulo, porque ele já tinha estabelecido que essas igrejas precisavam de cuidado, precisavam de uma visita. Então, partindo aqui de Antioquia, passando por toda a cidade, passando por toda a Ásia, e chegando aqui na Macedônia, nós podemos ver todas as cidades estabelecidas na segunda viagem missionária, principalmente Éfeso, Filipos, Tessalônica e Corinto, cidades importantes que Paulo mais tarde vai escrever algumas cartas para essas igrejas. E o texto começa dizendo que Paulo chega na cidade de Éfeso, mas um pouco antes de Paulo chegar na cidade de Éfeso, o Lucas, o evangelista Lucas, o autor do livro de Atos, se podemos chamá-lo assim, ele relata a conversão de um homem chamado Apolo. Ele fala que ali na cidade de Éfeso chegou um homem chamado Apolo. Ele fala que Apolo era de Alexandria, no Egito. Alexandria era uma cidade importante, talvez uma das mais importantes do Império Romano, Depois da capital de Roma, lógico, Alexandria se tornou uma das cidades mais importantes do Império Romano. Alexandria valorizava muito a cultura do estudo, a cultura do conhecimento. Em Alexandria eles tinham uma biblioteca com quase 700 mil volumes. Para aquela época era muita coisa. Pena que na invasão do Império Romano os bárbaros destruíram grande parte dessa biblioteca, e com isso o mundo retrocedeu vários anos na sua história. Mas podemos ver aqui que Apolo então era da cidade de Alexandria. Então, Apolo era um homem culto, eloquente, O texto chama Paulo de eloquente ou de culto, mostrando que ele tinha muito conhecimento. Provavelmente ele
estudou tanto em Alexandria quanto em Jerusalém com os principais rabinos judeus, né? Então, com isso, ele sabia muito sobre o judaísmo. Mas o texto mostra que Apolo era um discípulo de João Batista. Ele conheceu João Batista, ouviu os ensinos de João Batista, mas não chegou a ser batizado, não chegou a se tornar um discípulo de Jesus. Então, o versículo 26 mostra então que ele só conhecia os ensinos de João Batista, que ainda falava que viria o Messias. E por isso o versículo 26 fala: quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhes explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, Deus usou Priscila e Áquila para pregarem o evangelho para Apolo, que não tinha um batismo bíblico, porque ele ainda não tinha sido ensinado sobre Jesus, mas ele ainda achava que Jesus era o Messias que havia de vir, ainda viria. Porém, agora, entendendo melhor quem é Jesus, Apolo se batiza, né? Apolo se torna um discípulo de Jesus. Então, podemos dizer que Apolo teve humildade para reconhecer que, mesmo sendo um homem tão eloquente, mesmo com tanta sabedoria que Apolo tinha, ele ainda não tinha o batismo bíblico. Ele ainda não sabia todas as coisas sobre Jesus. E, diante do que Priscila e Áquila ensinaram para ele, ele fez o que era necessário fazer: ser batizado. Versículo 27 e 28 fala: depois Apolo foi para a região da Acaia, em Corinto, e trabalhou com as igrejas lá em Corinto, e também deve ter ido na cidade de Atenas, que é a capital da Acaia, ou seja, capital da atual Grécia. E Apolo foi muito útil na igreja na região da Acaia. Então, enquanto Apolo está trabalhando com a igreja em Acaia, Paulo então fica trabalhando com a igreja em Éfeso. Se olharmos nesse mapa aqui para você entender melhor, então Apolo está aqui do outro lado do mar, trabalhando com a igreja em Corinto, na Grécia, em Acaia, enquanto Paulo ainda está aqui na Ásia, né, trabalhando com a igreja em Éfeso. E aí, Paulo vai ficar agora, na sua terceira viagem missionária, bastante tempo, né, trabalhando com a igreja na cidade de Éfeso. Éfeso era conhecida como a joia da Ásia, porque era uma das cidades mais importantes da Ásia. Outra particularidade da cidade de Éfeso é que ela possuía um templo para a deusa Diana, ou para a deusa Ártemis. Você vai encontrar na sua Bíblia, né, lendo o capítulo 19, ou o nome Ártemis ou o nome Diana, né? Os gregos chamavam essa deusa de Ártemis e os romanos chamavam de Diana. Esse templo era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído para adorarem essa deusa. Além do paganismo presente na cidade de Éfeso, Éfeso possuía um centro comercial muito grande, além de um porto marítimo também enorme. E a cidade de Éfeso então se tornou, assim como a cidade de Corinto, lá na Europa, uma cidade famosa e rica e idólatra, né? Então, e provavelmente também muito imoral. Então, por isso Paulo resolve ficar uns 3 anos trabalhando com a igreja em Éfeso, para fortalecer, né, o trabalho de Paulo. E fala que Paulo ficou ali trabalhando com a igreja. Lucas não registra Paulo indo para uma sinagoga, agora, nessa sua chegada em Éfeso, porque já existia uma igreja lá, que provavelmente está reunida na casa de Áquila e Priscila, né? E o versículo 2 fala: ali Paulo encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram?
esses discípulos responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, agora Lucas vai relatar o encontro do apóstolo Paulo com 12 homens que estão pregando, né, sobre o reino de Deus, sobre Deus. Porém, Paulo percebe que esses homens não estão falando de Jesus, ou não estão pregando Jesus como deveriam estar pregando. E diante disso, Paulo pergunta, antes de mais nada, se aqueles homens receberam o Espírito Santo, né? E ele percebe que algo está errado com a mensagem daqueles homens e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Qual é a resposta, né, que aqueles homens deram, ou o que Paulo estava querendo saber? Bom, podemos dizer que Paulo estava percebendo que algo de errado com aquela mensagem estava relacionado principalmente ao batismo daqueles homens, né? E no sentido que se eles foram batizados, eles não receberam o Espírito Santo no ato do batismo. Por isso que Paulo pergunta, né, se eles conheciam ou haviam recebido o Espírito Santo. E eles respondem: nós nem sabíamos, né, que o Espírito Santo já estava disponível para as pessoas, né? Então eles mostram que eles não sabiam nada sobre o Espírito Santo. Agora Paulo tem certeza que tem alguma coisa de errada com aqueles homens. Eles são servos de Deus, servos de João Batista, ou seja, não estão seguindo ao Velho Testamento, as leis judaicas, mas não estão batizando as pessoas no nome de Jesus para receberem o perdão de pecados e o Espírito Santo. E aí, o que acontece, né? A segunda pergunta de Paulo, versículo 3 do capítulo 19. Então, que batismo vocês receberam? Você está entendendo? Vamos raciocinar aqui juntos. Paulo encontra 12 homens pregando supostamente um evangelho. Ouvindo a mensagem deles, Paulo não vê esses homens falando de crer em Jesus, se arrepender dos seus pecados e serem batizados para perdão de pecados e para receber o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta, né, vocês têm o Espírito Santo? Eles, não. E aí Paulo pergunta, então, como que vocês foram batizados? Porque para Paulo, se alguém for batizado, no caso, lógico, nas águas, essa pessoa recebeu o perdão de pecados e a presença interior do Espírito Santo. E aí os homens respondem, né? Se você tem dúvida dessa questão de como que alguém que é batizado nas águas tem obrigatoriamente que ter a presença do Espírito Santo, a gente já viu isso no capítulo 2, versículo 38, quando Pedro falou para aquela multidão: arrependam-se, cada um de vós, cada um de vocês, sejam batizados em nome de Cristo Jesus ou de Jesus Cristo para perdão dos pecados, outras versões vão falar para remissão dos vossos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Ou como dom de Deus, como um presente de Deus, como uma dádiva de Deus, além do perdão de pecados, você vai ter o Espírito Santo habitando na sua vida. Mas como os homens responderam que eles não conheciam o Espírito Santo, Paulo perguntou: como vocês foram batizados então? E os homens responderam: nós somos batizados pelo batismo de João, o famoso João Batista, né? Nós só fomos batizados por João Batista. Agora faz sentido. Por quê? Porque João Batista, diz Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois de João Batista, ou seja, em Jesus. Então, aqueles homens estavam aí uns 15 anos, eu acho, desatualizados do Evangelho, né? Jesus já tinha vindo, estabelecido o seu reino, morrido, ressuscitado, estabeleceu a igreja e voltou para o céu, estava com Deus, e as pessoas agora precisavam ser batizadas nas águas para receber o perdão de pecados que João havia prometido
e o Espírito Santo. A consequência de tudo isso, né, é que o batismo de João era algo temporário, preparando as pessoas para receberem o batismo em nome de Jesus, depois que Jesus realmente estabelecesse a sua igreja e principalmente morresse para poder dar o perdão de pecados. João Batista não podia batizar as pessoas para perdão de pecados, porque Jesus ainda não havia pago o salário do pecado com a sua morte. Faz sentido isso para você? Então, o que aqueles homens fazem em seguida? Eles são batizados, né? Então, agora, depois, na nova aliança, se alguma pessoa só tinha o batismo de João Batista, então eles seriam obrigados a serem batizados nas águas para receberem o perdão de pecados e para terem a presença interior do Espírito Santo, né, na vida daqueles homens. Que é exatamente o que o apóstolo Paulo faz, né? Versículo 5 fala: eles, ouvindo isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, esses 12 discípulos, né, são batizados e recebem, né, o perdão de pecados e o Espírito Santo. Porém, como que Paulo conheceu esses homens? Paulo conheceu esses homens pregando aquilo que antes eles tinham, que era talvez a mensagem que Jesus um dia viria. E agora, com a mensagem certa, esses homens vão continuar pregando. Para isso, eles precisam de algo a mais. E Paulo vai impor as mãos sobre aqueles homens e eles vão receber não só o Espírito Santo no batismo, mas também o dom de falar em línguas de outras nações, o famoso dom de línguas, para que eles pudessem continuar pregando em diversos países ao longo do Império Romano, evangelizando nas línguas das nações para a qual eles passassem. Só queria chamar a atenção ainda em relação ao batismo desses homens, que mesmo sendo homens bons e religiosos, né, homens que criam em Deus, pelo fato deles não possuírem o batismo adequado para a salvação, ou seja, o batismo nas águas para perdão de pecados e para receber o Espírito Santo, eles foram batizados novamente. Talvez um dos textos mais claros no Novo Testamento da importância do batismo no plano da salvação, né? Da importância do batismo, né, para a pessoa receber o perdão de pecados e o Espírito Santo habitando na vida dela. Portanto, hoje, mesmo 2000 anos depois, se uma pessoa, mesmo sendo boa, mesmo sendo religiosa, sendo um bom pai de família, uma boa mãe de família, se ela não possui o batismo bíblico, ela precisa ser batizada biblicamente para perdão dos seus pecados e para receber o Espírito Santo. Ok? Então, na sequência, versículo 6, o texto fala que quando Paulo impôs as mãos sobre aquele homem, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. O que está acontecendo aqui? Eu já tinha falado um pouquinho antes para vocês. Aqueles homens eram pregadores, eram pessoas que já estavam pregando nas praças, nas sinagogas, aonde eles pudessem ir, sobre Jesus. E agora, com o Espírito Santo, com o conhecimento correto que eles tinham sobre o batismo, eles vão continuar pregando nas línguas maternas das nações para as quais eles passarem e continuar a profetizar. Profetizar aqui é esse ato de pregar o Evangelho guiado pelo Espírito Santo, para que as pessoas pudessem se tornar discípulos de Jesus. Então, Atos capítulo 19, de 1 a 7, nos revela o encontro de Paulo com esses homens, né, com esses 12 discípulos. O que Paulo fez aqui é semelhante ao que foi feito por Pedro e João na cidade de Samaria. Lembra quando
Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles começaram a falarem nas línguas das nações presentes ali. Então, esses homens recebem isso agora como um instrumento de evangelismo, o dom de línguas. O batismo desses 12 homens que não conheciam o batismo de Jesus é muito parecido com o batismo de Apolo, que também não conhecia sobre Jesus, que a gente começou a aula falando dele. Apolo foi batizado por Priscila e Áquila. Talvez esses homens aqui eram discípulos de Apolo. Então, Apolo não estava ensinando o batismo bíblico porque ele não tinha. E agora, esses homens que eram discípulos de Apolo agora conhecem a verdade, assim como Apolo havia recebido o conhecimento verdadeiro de Priscila e Áquila. Ok? Então, acabamos aqui esse contexto aí de Paulo com os 12 discípulos. Versículo 8 a 10 fala que Paulo ficou por 3 meses indo nas sinagogas, né, pregando sobre Jesus, até que ele foi rejeitado. Como sempre acontecia, chega um determinado momento em que os judeus proíbem Paulo de frequentar as sinagogas, porque eles esperavam que ele fosse ir para uma sinagoga para falar que Jesus era um falso profeta, mas ele começa a pregar a Jesus como o enviado de Deus. E não demora muito, os judeus expulsam Paulo das sinagogas. E o capítulo 19, versículo 8 a 10, fala que tinha um homem chamado Tirano, né? Tirano era o nome desse homem, e eles tinham uma escola. E esse Tirano cedeu a escola para que Paulo ficasse pregando o evangelho. Então diz que por 3 meses, né, Paulo ensinou nas sinagogas, depois foi para a cidade, para a casa ou para a escola desse homem chamado Tirano. E com isso Paulo permaneceu 2 anos na cidade de Éfeso pregando o evangelho. Versículo 11, versículo 12 dizem: vemos que Paulo realizou muitos milagres nestes 2 anos de trabalho na Ásia. Se você ler com calma os versículos 11 e 12, né, você vai ver que a consequência desse trabalho de Paulo por 2 anos na cidade de Éfeso, na verdade Paulo vai ficar ao todo uns 3 anos, né, ele fica trabalhando com a igreja lá. Com isso, Paulo fez com que talvez muitos irmãos que ouviram o evangelho em Éfeso começassem a ir para as cidades em volta de Éfeso. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, os capítulos 2 e 3, a gente vê Jesus, através do apóstolo João, enviando uma carta para a igreja em Éfeso, e João também escreve outras 6 cartas além de Éfeso, né? Para Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. Todas essas cidades ficavam ali muito próximo da cidade de Éfeso. Então, a consequência do trabalho de Paulo na cidade de Éfeso é que as cidades menores em volta, ali na região da Ásia, acabaram também surgindo, né? Não diretamente por Paulo indo lá e estabelecendo novas igrejas, mas por cristãos que saíram da cidade de Éfeso e se deslocaram para outras cidades pregando o evangelho. Lucas registra agora nos versículos 13 a 16 de Atos 19 que 7 homens, filhos de um suposto sumo sacerdote, né, conhecido como Seva, esses filhos de Seva vão olhando, vendo Paulo expulsando demônios, curando as pessoas, falando, né, do evangelho de Jesus. Esses homens vão querer imitar a Paulo, mas sem serem discípulos, sem se tornarem cristãos, achando que só repetir as palavras que Paulo falava, né, como se fossem palavras mágicas, eles iriam conseguir expulsar alguns demônios. E a coisa não dá muito certo. Então,
Se você quiser pausar esse vídeo e ler Atos capítulo 19, versículos 13 a 16, é um texto até irônico, assim, chega a ser meio cômico, né? Se não fosse trágico, você lê o relato de Lucas, né, do desfecho dessa história. Porque ao invés de eles conseguirem expulsar os demônios daquele homem, os espíritos imundos vão falar: olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus, mas vocês eu não conheço. E os demônios acabam ferindo, machucando, batendo naqueles homens. Além de eles não conseguirem expulsar esses demônios, eles ainda foram bastante humilhados, né? Por que Lucas relata esse acontecimento, né? Talvez para mostrar que o que Paulo estava fazendo era verdade. Paulo não estava enganando as pessoas, expulsando demônios que não existiam, como acontece nos dias de hoje, né? Já acontecia naquela época de Paulo pessoas tentarem fazer um show em relação à expulsão de demônios, mais para se promoverem do que promoverem a pregação do Evangelho. E não deu muito certo para esses falsos exorcistas aqui. Ok? Seguindo, né, o capítulo 19, versículo 18, mostra qual foi a consequência desses filhos de Seva aí terem sido humilhados pelos demônios. Versículo 18 fala que a notícia desse acontecimento se espalhou rapidamente e, diante disso, muitos que praticavam o ocultismo, praticavam ainda uma magia ali em Éfeso, mas ainda estavam na igreja, já estavam batizados, confessavam abertamente suas obras más e abandonaram definitivamente o ocultismo. Então, o que estava sendo feito de forma oculta agora foi revelado, né? E isso levou que as pessoas se arrependessem. O versículo 19 vai falar que essas pessoas pegaram seus livros de magia negra, de uma série de outras coisas relacionadas a essas feitiçarias que eram praticadas, e queimaram esses livros em praça pública. Fala que o valor desses livros chegava a 50 mil denários. Eu não sei se você tem ideia do que são 50 mil denários, mas pensa que denário era uma dracma, uma moeda que um trabalhador braçal recebia no final do dia por um dia de trabalho. Então você trabalhava, digamos, das 7 da manhã às 5 da tarde, dando só um exemplo, e no final do trabalho você recebia uma dracma, ou seja, um denário. 50 mil denários equivalem a 50 mil dias de trabalho. Só para assim, a gente ter uma ideia de quantos livros foram queimados em praça pública. Talvez algumas pessoas vão falar, mas por que em vez de queimarem esses livros, eles não venderam esses livros, né? 50 mil denários, que custasse um denário cada livro, 50 mil reais, 50 mil denários, dava para ajudar muita gente, muitos pobres, muita igreja. Bom, primeiro que isso é um pouco hipócrita, né? Assim, as pessoas geralmente quando vêm com esse papo estão mais preocupadas com dinheiro do que com os pobres. Então, assim, cuidado com esse julgamento de que eles deviam ter pegado o dinheiro e dado para os pobres, né? Segundo, eles não deram esse dinheiro, né, não venderam os livros e usaram o dinheiro em prol da comunidade, porque queimar esses livros dava a ideia de romper com um passado de magia negra, de ocultismo, de pecado. Então,
para aquela pessoa que pegava o livro e jogava ali na fogueira queimando o livro, ela estava definitivamente assumindo, olha, não estou rompendo com um passado que não agradava a Deus e assumindo agora uma vida nova em Cristo. E sem falar que para que eu vou vender uma coisa que é ruim, uma coisa que faz mal? É como vender drogas, né? Então, por que eu vou passar para outra pessoa um livro que não acrescenta nada espiritualmente na vida da pessoa? Então, dessa maneira, versículo 20, a Bíblia relata que a palavra de Deus cada vez crescia mais, se difundia, se espalhava por todo o Império Romano e se fortalecia. Então, o resultado de tanta fidelidade a Deus, de tanta fidelidade ao Senhor, só podia redundar, só podia promover o crescimento e o fortalecimento da Igreja de Deus. Então, o trabalho em Éfeso começou muito bem, Os 2 ou 3 primeiros anos do trabalho de Paulo foi muito bons. Só que Satanás não ia ficar de braços cruzados vendo Paulo progredindo tanto. Falando de forma correta, Satanás não ia ficar de braços cruzados vendo Deus progredindo com o seu reino, se espalhando e muita gente abandonando o reino de Satanás, o ocultismo, para seguir a Deus. E diante disso ele vai promover agora um grande tumulto na cidade de Éfeso, com o fim de expulsar o apóstolo Paulo de Éfeso. Nosso tempo acabou, eu vou parar aqui em Atos capítulo 19, versículo 20, e na próxima aula a gente continua vendo o trabalho de Paulo na cidade de Éfeso, aqui na sua terceira viagem missionária, e a gente vai ver essa confusão que acabou acontecendo na cidade de Éfeso por causa do Evangelho, ok? Então, convido você, a assistir mais para frente a próxima aula e a gente seguir nesta linha de pensamento. Quero agradecer mais uma vez o seu apoio, o seu carinho, a sua colaboração com o prestígio de estar assistindo essas aulas e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Até a próxima aula.